Pessoal, dando sequência, então, nós vamos falar um pouquinho de agitação e agressividade, né? O que ocorre dentro da urgência e da emergência. Na verdade, eu já quero até mais uma vez pedir desculpa, né, vocês, porque assim, essa questão do gravar a aula é uma situação um pouco delicada para nós professores também, né? O contato com vocês aí é muito melhor, né? Então, pode ser que em alguns momentos o vídeo vai dar alguns picos, né? Assim, alguns vai picar algumas vezes, porque realmente eu não tenho domínio, né, com o aplicativo, né? Mas peço perdão já de imediato, porque realmente não é a minha área, né? A área aí dessa tecnologia. Mas vamos lá, de qualquer forma eu estou à disposição também para ajudar. Então, vamos falar aqui nesse próximo slide, que é agitação e agressividade. Alguns pacientes chegam extremamente agitados, né, com risco eminente para si e para os outros. Isso que eu falava antes, por isso que é interessante ter uma equipe muito bem preparada para que consiga, né, trazer um bem-estar para esse paciente. Normalmente, precisam ser fisicamente restritos, né, em algumas situações, talvez a questão até mesmo a mecânica, né? Infelizmente, para ter maior segurança, né? Para o próprio paciente e para o profissional. Em caso do paciente muito agitado, se faz necessário uma observação constante, por vezes até isolamento, né? Para resguardar as pessoas ali próximas e até mesmo o próprio paciente. Né? Às vezes uma crise de ansiedade muito intensa ou algum surto psicótico, alguma situação dessa, infelizmente é necessário, né, em alguns momentos até, não vou falar amarrar, né, mas na verdade ter que pôr a pessoa, né, numa situação condicionada, medicamentosa ou até mesmo mecânica, para que ela consiga acalmar, né, e dando uma medicação adequada também. E aí fala-se, né, que quando a necessidade de contenção mecânica se faz para evitar quedas, né, consequentemente traumatismo craniano e fraturas, porque a pessoa realmente ela fica muito histérica, né, totalmente desequilibrada, quando chega ao caso já de ir para um hospital psiquiátrico. E aí agora a gente fala um pouquinho dos fatores de risco para o comportamento agressivo, né? A história de agressão e impulsividade, labilidade emocional, baixa tolerância à frustração, históricos de delinquência, alucinações auditivas de comando e comportamento agressivo recente, ideias delirantes de perseguição. Normalmente esse paciente mantém uma postura inclinada para frente, estado de vigilância constante. É muito interessante a gente se deparar quando a gente encontra, né, um paciente com comportamento agressivo, dele fazer esse processo de ir e vir, né? Até estou fazendo aqui no videozinho aqui lá em cima para vocês verem. Vocês já devem ter percebido, né? Não sei, já com o histórico de vocês aí, alguns já trabalham, da pessoa ir e vir, né? Inclinando a cabeça, né? No sentido aí de quando ele está nesse fator de um comportamento muito agressivo realmente. E também, né, quando a pessoa está nessa situação de comportamento muito agressivo, a fala é alta, normalmente a pessoa grita, ela faz comentários pejorativos, a expressão facial é tensa, os olhos arregalados, assim, isso, né, depende muito do quadro da pessoa. Uma rigidez da musculatura, exigência de perfeição, atividade motora visível e instabilidade. Então, assim, quando vocês se depararem com algum paciente, né, no histórico de vocês profissional, com esse comportamento agressivo, né, toma assim, um certo cuidado no sentido de até com você, com ele, um carinho, uma preocupação, né, de tentar ter uma contenção, né, inicial, se necessário for mecânica, como eu disse, ou do contrário, já entrar medicamentosa para que ele acalme, né, porque já houve muitos casos, às vezes a pessoa se autolesionar, né, em virtude assim, do fator comportamental estar muito agressivo. Né? E a nossa intenção, obviamente, é estar ali para dar todo, né, todo cuidado, todo carinho, né, para aquela pessoa.
E aí, logo no próximo slide, a gente vai ver o cuidado, né, que a enfermagem precisa ter nesses casos. Olha que interessante, gente. Isso aí é algo bem bacana, né, para se guardar mesmo, né, para tomar relação a isso. Se mostrar calmo, né, e ter domínio da situação, não ficar nervoso, né, junto com o paciente, porque senão a coisa não vai dar certa, né? Se você não tiver um equilíbrio emocional muito grande naquele momento ali, a coisa não vai caminhar. Não provocar esse paciente, evitar tocar no paciente, pois a aproximação fará o paciente ficar ainda mais agressivo, tá vendo? Então, a gente precisa saber diagnosticar muito quem é o paciente agressivo, quem é o paciente autodepressivo, a gente vai estar falando sobre isso. Porque se você aproximar demais também, dependendo do histórico que ele está, ele vai ser agressivo com você também. É interessante ter uma sala, né, sempre mais próxima da porta da porta, né, do que o paciente, caso precise, né, sair alguma situação dessa, mas é caso mais grave, né, gente, que possivelmente esse paciente vai estar mantido numa situação, né, mecânica, né, ele vai estar ali uma contenção. A gente pede, né, e fala também que é interessante que o técnico de segurança, o técnico de segurança não, o técnico de enfermagem tenha uma preocupação também nos objetos, né, que vão estar lá, porque na verdade dependendo do que está próximo ali aquele paciente, pode ser que ele pode transformar isso em armas, né? O pessoal da equipe, né, uma habilidade para, se necessário for, conter mesmo, né, para que ele fique tranquilo, lembrando que até esse momento, obviamente, essa pessoa já vai estar medicada, né? Por isso tão importante essa situação, né, de interação mesmo, né, da equipe. Outra coisa importante é a manutenção do decúbito dorsal, né, a cabeceira lateralizada para evitar o broncoaspiração, né, que vocês estudam isso aí continuamente aí no curso. Estimular a ingesta hídrica e monitorização da hidratação venosa, né, ele precisa ficar bem hidratado. Administração de psicóticos, né, conforme a prescrição médica, com combinação de antipsicóticos. Isso tudo vai depender, obviamente, de um médico, do psiquiatra, acompanhando toda essa situação, tá, gente? Não é o técnico de enfermagem, obviamente, que vai tomar todas essas atitudes. Após todo esse procedimento emergencial, o paciente poderá ser encaminhado para internação ou alta, conforme a equipe médica, né? Claro que tem todo um processo, ele vai ficar em observação, né? Dependendo da situação, vai precisar de ser internado, sim, né? Mas, de qualquer forma, vocês, né? A figura do técnico vai ser de grande valia para trazer o bem-estar para essa pessoa.